Você tem que lidar com a disputa de egos de profissionais dentro da sua equipe ou na empresa em que você trabalha. É todo mundo querendo levar a glória só para si, as pessoas não reconhecendo o trabalho do outro, ou pior, lidar com o ciúme dentro da própria equipe. Bom, isso é muito comum na área de marketing e eu vou contar para você quais são as minhas dicas e os meus segredos para lidar com essa gestão do ego inflado dos profissionais dentro da área de marketing. Olá, tudo bem? Gente, faz 16 anos que eu trabalho com marketing digital e eu trabalhei muitos anos dentro das agências. Então, tanto esse problema com o ego inflado dos profissionais dentro da equipe, como com os clientes, como nas corporações, eu já vivi, já passei por muito perrengue e sobrevivi. Hoje já faz 4 anos que eu estou trabalhando como consultora de marketing autônomo. Então eu trouxe toda essa experiência de atendimento das agências que eu trabalhei para a experiência para lidar com os clientes e também com os profissionais dentro das equipes de marketing dos clientes. E o que eu vejo meus clientes relatarem muito? É difícil lidar com o ego inflado dos profissionais, né? Os profissionais de marketing dentro da equipe, eles se acham demais, ou eles querem a glória demais, querem a glória só para si. Se um é reconhecido e o outro não é, eles ficam com ciúme. Muitas vezes eles acabam boicotando o projeto, boicotando ações. Eu vejo acontecer muito também uma guerra entre diferentes departamentos, né? Muitas vezes entre marketing e vendas. Ou eu já vi empresas também que abriu 2 departamentos de marketing para projetos diferentes. E mesmo os 2 trabalhando na mesma área, dois times com os mesmos tipos de profissionais, né? 2 times com redatores, com designers, com profissionais de marketing, os times brigando e competindo entre si para ver quem consegue o melhor resultado, quem consegue o melhor reconhecimento do dono da empresa, quem consegue o maior número de seguidores. Enfim, uma verdadeira guerra de egos dentro da empresa. E quem tem que administrar isso? O RH, o gerente de marketing, o coordenador de pessoas, o dono da empresa. Ninguém está sentando para fazer as pessoas conversarem e entenderem o papel de cada uma. Então hoje eu vou falar para você que é gestor de marketing, para você que é coordenador de pessoas aí, que tem que gerenciar esse time e lidar com tudo isso, para você que faz atendimento em agência de publicidade, que muitas vezes tem que gerenciar o ego do seu chefe, os egos dos clientes e o ego da equipe dos clientes ao mesmo tempo, que é super difícil, ou até para você que é consultor, que é profissional autônomo, que tem que lidar aí com o ego dos clientes ou o ego dos profissionais que trabalham na equipe do cliente. Bom, primeiro tópico, a primeira dica que eu vou falar. Você tem que primeiro reconhecer e avaliar se o problema é o ego do profissional ou se o problema é o seu próprio ego. Por quê? Porque quando o ego de alguém nos afeta, isso significa que tem algo desordenado dentro da gente. Então, muitas vezes, é um profissional que está com uma necessidade de ser reconhecido, mas eu, como líder, não quero dar o reconhecimento para ele. E por que eu não quero dar o reconhecimento para ele? Ah, porque não foi ele que fez, foi eu que fiz. Ou, porque não foi ele que fez, foi toda a equipe que fez. Mas qual o problema de reconhecer a parte que ele fez? Ou de dar a glória para todo mundo, de todo mundo ter esse reconhecimento como time, né? Muitas vezes o problema é o ego do líder. Então eu já vi muitos líderes que não são bons líderes e acabam querendo levar a glória toda para si. Então, por mais que o time se esforce, todo mundo se esforce, esse líder, perante os seus chefes ou perante os seus contratantes, vai falar que foi ele que fez e que ele fez tudo sozinho e não reconhece a equipe. E aí não é uma boa questão de liderança, e quando o time começa a perceber isso, começa a boicotar esse líder, fazer coisas erradas, né? Começa a dar os pitis e todos os problemas que vêm aí de relacionamentos. Então a primeira coisa é você se questionar se é um problema da pessoa que você está incomodada ou se é um problema seu. Porque eu falo assim, a pessoa que é líder, que ela tem que mostrar os resultados da equipe, mesmo que a glória seja dela e mesmo que o esforço seja dela, mesmo que seja todo o mérito do líder, o líder vai abrir mão disso, então ele está abrindo mão desse ego e dando toda a glória para o time.
Assim também quando acontece uma cagada, né? O líder coloca a cara na frente, assume a responsabilidade pelos erros que o time cometeu e depois senta e conversa com o time para resolver isso. Então a primeira coisa é identificar quem é que está com o ego inflado. E eu aproveito para fazer um parênteses. Tem pessoas que é muito ego, né? Aquele profissional se acha demais. Todo mundo tem ego, gente. Todo mundo tem a sua própria autoestima, tem a sua própria vaidade. Só que algumas pessoas têm isso muito inflado, muito exagerado, muitas vezes por uma insegurança dela ou por uma falta de reconhecimento também. E outras pessoas têm uma maturidade emocional melhor, porque já aprenderam a trabalhar com isso, né? Não dá pra gente esperar dos profissionais de marketing, de maneira geral, que eles tenham essa maturidade emocional. Porque as pessoas que são de marketing, de publicidade, dessa área, elas têm já essa vocação a querer se expor, a trabalhar com a imagem, a trabalhar com a valorização, com a reputação, com a aparência, né? Então, muitas vezes já é da personalidade desse tipo de profissional agir dessa forma. E isso faz parte, né? Então, para você que é líder, gestor, isso tá na conta, já aprenda a lidar com isso. E agora, partindo dessa coisa natural, como de maneira prática a gente consegue gerenciar tudo isso? Bom, eu não sou psicóloga, eu não sou RH, eu não sou coach, eu não sou terapeuta, eu não sou psiquiatra, tá? Eu vou falar aqui a minha experiência como profissional de marketing, também como gestora que já fui, como consultora que sou, o que funciona para mim de maneira prática. Então, a primeira coisa é abrir mão da minha própria vaidade, né? A gente tem até uma questão aí dos profissionais de marketing que fala assim, mas eu não sou marqueteiro, eu sou profissional de marketing, eu sou formado em relações públicas, eu sou formado em jornalismo, eu sou pós-graduado, tenho mestrado, tenho doutorado. E daí? Né? E daí para esse cargo? Então as pessoas às vezes ficam com um alter ego super se achando por causa da formação e muitas vezes da própria nomenclatura que se dá ao cargo dela. Eu sou assistente, eu sou analista, eu sou gerente, eu sou coordenador, né? Então muitas pessoas se prendem por isso. Hoje eu aprendi a pensar de maneira prática, até falo brincando aqui para os colegas, eu falo assim, show me the money, né? Se o cliente quiser me chamar de consultora, chama, de assistente, chama, se quiser falar que eu sou parte da equipe, eu sou, né? A gente trabalha muito com ghostwriter também, que a gente escreve o conteúdo e o cliente assina. Isso é muito normal no marketing digital. Imagina se eu fosse querer a glória pelos resultados que eu vendi. Eu vendi essa glória, né? Então o profissional também tem que começar a pensar isso. Eu estou sendo pago para isso. Então o conteúdo que eu fiz ou o portfólio que eu criei enquanto profissional, funcionário contratado de uma determinada empresa é da empresa, não é meu, porque eu vendi o meu trabalho para ela. Aquelas 8 horas que eu estava ali produzindo aquele material maravilhoso, eu fui pago para isso. Então eu vendi a glória, eu vendi o meu trabalho e tudo isso estava incluso. Então eu abri mão disso, né? Não foi algo que eu investi para fazer, né? Então primeiro, abrir mão dessas nomenclaturas, né? Pensar de maneira prática, né? O que importa mais? Importa mais o status ou o extrato bancário, né? Eu penso que importa mais o dinheiro, né? Quanto eu estou ganhando, se isso está me fazendo bem, se isso está realizando os meus sonhos ou não. E não exatamente a glória que eu vou ter com isso, porque essa glória foi vendida. Então, uma outra coisa que eu faço também é utilizar esse ego a favor dos interesses que eu tenho do projeto, né? Então, às vezes a gente fala assim, eu uso o ego das pessoas contra elas mesmas. Então, como que isso funciona? Uma pessoa que tem ciúme dentro da equipe ou que está brigando com a outra, ela está mostrando claramente uma necessidade de reconhecimento. Então, por que não reconhecer de fato o que ela fez? Né? Então, eu pego esse ego, essa vaidade dela e uso contra ela. Um exemplo, se alguém do meu time chega em mim e fala assim, Gleice, olha que maravilhoso esse conteúdo que eu produzi, né? Eu falo assim, sensacional, você é muito bom mesmo, será que você não pode me ajudar fazendo mais 3 aqui? Toma aqui mais.
E aí você pega essa vaidade da pessoa e transforma em produtividade, entendeu? E quando ela voltar com um artigo que realmente estiver bom, você fala assim, não, realmente seu trabalho está muito bom, me ajuda fazendo mais disso. E aí você mantém a pessoa ocupada, produzindo e reconhecida ao mesmo tempo, entendeu? Então, hoje eu falo assim, que a gente usa esse orgulho contra a pessoa, né? Então, às vezes, tem muitos clientes que pedem um monte de alterações, ou às vezes ele quer alterar uma coisinha mínima, que nem dá diferença no resultado final, mas ele quer simplesmente participar para falar que ele fez alguma coisa. Então, eu falo assim, Gleice, olha, alterei esse tom de azul, do azul escuro pro azul claro. Eu falo, nossa, ficou muito melhor, realmente, nada como o olho do dono, né? Ficou bem mais combinando mesmo. E o que importa é que meu cliente está feliz. Então, hoje, quem que é teu cliente? É o teu chefe? Teu cliente é o gerente de marketing que aprova o seu projeto? O seu cliente é a pessoa que te contratou? O importante é que a pessoa ficou feliz com o resultado, né? Uma outra coisa que eu faço também. As pessoas de ego inflado, elas criticam muito, né? Então, tudo que você faz, ela quer botar um defeito e falar assim, seu trabalho ficou ótimo, mas eu faria desse jeito. Mas eu acho que podia ser dessa cor, eu acho que podia ser dessa outra forma. Então eu falo assim, você acolhe essa sugestão da pessoa, essa necessidade dela de participar e devolve em serviço. Hoje eu falo assim, toda crítica vira um job. Então se a pessoa olha pra mim e fala assim, Gleice, o vídeo ficou ótimo, mas eu acho que tem que mudar tal coisa, editar essa legenda aqui. As legendas estão com erros de português. Ótimo que você percebeu isso. Eu vou te mandar os vídeos então para você revisar e você analisar tudo e marcar para mim aonde que estão os erros de português para que a gente possa corrigir. Você pode fazer isso pra gente? Posso fazer. E aí aquela crítica da pessoa acabou se tornando uma coisa boa dentro da equipe, entendeu? Então, assim, até tem uma frase que eu falo assim, só tem o direito de criticar quem pretende ajudar. Então, todo mundo que vem fazer uma crítica volta com um serviço para casa. Inclusive, essa é uma técnica maravilhosa que eu aprendi com o meu coach Wesley Duarte. Ele é de RH e ele também me dava muitas dicas nesse sentido, né? Então, a gente teve uma experiência de coordenação. E por que eu tô falando tudo isso, né? Eu sou a pessoa mais humilde? Não, eu estou falando isso por conhecimento de causa, porque eu sou um profissional de marketing com um ego infladíssimo, hoje sob controle, mas quando acontecia isso comigo, toda vez que eu ia dar alguma sugestão, que ele era meu coordenador, ou fazer alguma crítica, ele me devolvia serviço. Aí chegou um ponto que eu falei, eu nem vou falar mais nada que vai sobrar pra mim ter que resolver isso daí. E ele sempre devolvia, ele falou assim, Gleice, que bom que você notou isso, você pode consertar isso pra gente então? E pronto, gente, como resolveu, né? Outra coisa que eu faço também que pode ajudar você aí, eu faço a pessoa, além dela participar do processo, assumir a responsabilidade por aquilo. Então, por exemplo, se a pessoa criticou, eu pedi para ela fazer novamente aquele trabalho, ela falou que vai ajudar, ela fez, eu exponho ela dando a glória. Então, tanto o mérito quanto o demérito daquilo vai ser a responsabilidade dela. Então, vamos supor que ela ficou de fazer um artigo. Ela fez o artigo, eu vou publicar esse artigo assinado por ela. E aí eu vou falar para a equipe ou para a empresa inteira, olha que legal, olha o artigo que o fulano de tal escreveu. Se ficou bom, ele vai levar a glória e o reconhecimento de todo mundo. Se ficou ruim, ele também vai ter que lidar com as críticas daquilo que ele mesmo fez. Então eu exponho, porque muitas vezes essas pessoas de alter ego, elas querem criticar, elas querem fazer, mas elas não querem pôr a cara a tapa. Então, assim, funciona bastante, porque daí quando a pessoa ela tem a responsabilidade de que o nome e o rosto dela vai ser exposto, ela já toma uma postura um pouco mais prudente, né? Ela já age um pouco mais com responsabilidade, pensa um pouco mais do que com a sua própria emoção. Outra dica do que eu faço também, divida ou dê a glória para essa pessoa ou divida a glória com toda a equipe, né? Então, assim, vocês receberam elogios, receberam reconhecimentos, receberam prêmios, não, se você é um líder, não fique com a glória toda para si. Então, distribua isso, fala assim, isso foi graças ao fulano de tal, que nos ajudou em tal coisa, ao outro fulano que nos ajudou em outra coisa, normalmente dando mérito para toda a equipe, tá?
E, claro, destacando alguém se alguém realmente mereceu esse destaque ou não, né? E aí pensar que no marketing ou nessas áreas de publicidade, como eu falei, todos querem aparecer. Então, faça todos participarem do projeto. Ah, você quer aparecer, você quer assinar, você quer ser reconhecido, então vem trabalhar também, né? Faça a sua parte. E aí, fazendo todo mundo participar, você consegue dar a glória para todo mundo. Então, veio criticar, devolve o serviço, né? Veio pedir reconhecimento, reconheça. A glória, mesmo que não seja sua, abre mão e dê para as pessoas. Uma coisa que eu faço bastante, que funciona bem também, e às vezes gera alguns ciúminhos, assinatura de campanha de e-mail, por exemplo. Ah, mas por que vai ser o fulano de tal que vai assinar as campanhas e não vai ser eu? Então eu tento distribuir, eu coloco uma pessoa para assinar as campanhas de e-mail, daí eu pego os artigos e coloco outras pessoas assinando aqueles artigos de acordo com o assunto que a pessoa tem habilidade, que a pessoa tem experiência, né, claro. E depois essa pessoa que assinou o artigo, ela é responsável por atender os leads e atender as dúvidas que foram geradas a partir do conteúdo que ela assinou, né? Então ela assume a responsabilidade pela exposição. Então não é só ter a glória, mas ter toda a responsabilidade do que deu certo, do que deu errado e das críticas que vêm daquele trabalho também. Bom, essas são as minhas dicas para lidar aí com profissionais de marketing, né, que têm o ego inflado dentro das equipes. É o que funciona para mim, não sei se tá certo, mas normalmente funciona muito, né? Eu até gosto quando nos meus clientes as pessoas têm o ego inflado, porque aí facilita muito a aprovação de job, né? Então vamos supor que o teu chefe aí que tem que aprovar o job ou o cliente. Se você fizer exatamente da maneira que ele pediu, ou se você fazer ele participar do processo, como eu falei na dica anterior, né? Vou produzir um artigo, então o fulano que aprova, né? Fulano, o que você acha que deveria conter nesse artigo? Eu acho que tinha que falar disso, disso, disso e daquilo. Me traz as referências, o que você acha que poderia ter? E aí quando você vai mandar para aprovação, você fala assim, fulano, como você pediu ou como você sugeriu, que eu achei que foi uma sugestão muito boa, eu fiz dessa forma. Então, quando você devolve a responsabilidade para ele do trabalho que você fez, é com base naquilo que ele pediu, é com base naquilo que ele quer, da maneira que ele sugeriu, ele não tem como reprovar. Então, ajuda até na aprovação de jobs isso daí, tá? Essas foram as minhas dicas de atendimento, de relacionamento e gestão de alter ego, que é algo que a gente faz todos os dias. Me conta aí quais são as dicas, se você concorda, se você não concorda, deixa o seu comentário. E não esquece de se inscrever no meu canal, hein? Eu tenho poucos seguidores porque tá faltando você se inscrever ainda. Então, se esse conteúdo te ajudou, se inscreve, ativa o sininho e eu te espero no próximo conteúdo. Um abraço e até o próximo!